Voltei, pessoal. Então, temos aqui o seguinte, ó. A guerra justa, né? Contra os botocudos, porque os botocudos eram indígenas que usavam botox. Eram de tribos diferentes, muitas vezes, mas os europeus chamavam eles, os portugueses, de botocudos por conta desses botox, né? Que muitas vezes quer dizer até um símbolo de sabedoria. Quem usa o botox é um sábio da tribo, é alguém muito inteligente na tribo. Talvez vocês tenham visto, né? O cacique Raoni com algo daquele no lábio, né? Uma madeira, um alargador no lábio, né? É um sinônimo de sabedoria aquilo ali, certo? É um símbolo de sabedoria. A Revolução Pernambucana, como eu falei, foi a única nesse período aí que aconteceu, foi concretizada, certo? A Revolução Pernambucana, ela veio a acontecer, né? Teve como um dos líderes dela esse cara aqui, Cipriano Barata, que também participou da Conjuração Mineira. Participou da Revolução Pernambucana. Participou da Conjuração Mineira, não, desculpa, da Conjuração Baiana, ou também Revolta dos Alfaiates, porque tinha muitos alfaiates, costureiros. Participou da Revolução Pernambucana, participou da Revolução da Confederação do Equador e participou da independência do Brasil. Cipriano Barata é o homem de todas as revoluções, como ele foi colocado na época, sim, né? Aqui você tem o líder da Revolução Pernambucana, José de Barros Lima, né, que recebeu voz de prisão do governador de Pernambuco e na época, né, o governador de Pernambuco, e ele não aceitou a prisão, terminou matando o policial que deu voz de prisão a ele. Foi nessa circunstância que a revolta começou, de fato, né? E aqui você tem também muitos padres que participaram dessa Revolução Pernambucana. Um desses era o padre João Ribeiro, né? Esse cara era um dos líderes dessa revolução. Dom João sufocou essa revolta, né? Mandou tropas da Bahia para Pernambuco, mandou tropas por mar também e sufocou essa revolta 75 dias depois. Pernambuco chegou até a ter uma bandeira, não só Pernambuco, tá, gente? Essa revolta se espalhou de Pernambuco, Paraíba também aderiu, Rio Grande do Norte aderiu e Alagoas aderiu, né? Na verdade, foi uma tentativa de separar esses 4 estados do restante do Brasil. Será que daria certo? Será que seria legal a gente formar um único país, né? Então, houve essa proposta no passado e se tentou concretizá-la, né? Bom, gente, Dom João VI teve que voltar a Portugal, coitado, em 1821. Mas antes disso, né, houve, em 1815, o Congresso de Viena, Napoleão Bonaparte caiu, né? Não fazia sentido mais a corte portuguesa continuar aqui no Brasil, mas Dom João queria continuar aqui no Brasil. E aí e a corte também, e aí ele decide elevar o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Algarves, pessoal, é uma região no sul de Portugal, tá? Mas em 1820 ocorreu lá em Portugal a chamada Revolução Liberal do Porto, onde os portugueses não aceitavam o governo dos ingleses, que estava lá administrando Portugal, né? Os revolucionários liberais, eles defendiam o fim da monarquia absolutista, mas eles defendiam a monarquia mesmo assim, e eles exigiram que Dom João VI voltasse para o Brasil e que o Brasil não fosse nada de Reino Unido de Portugal, que o Brasil, na verdade, voltasse a ser colônia, voltasse a existir aquele pacto colonial onde o Brasil só poderia vender produtos para Portugal, só poderia comprar produtos de Portugal, né? Esse pacto colonial era um atraso para o Brasil. Eu costumo fazer uma associação, um casamento, uma relação abusiva, onde um explora o outro, né? Então Portugal explorava o Brasil, a metrópole explorava a colônia, e o Brasil não queria voltar a ser explorado. O Brasil, a elite brasileira, melhor dizendo assim, estava conseguindo negociar com diversos países, principalmente os ingleses, produtos ingleses à vontade aqui, o pessoal, os comerciantes aqui enriquecendo. Então eles não estavam muito afim, não estavam nem um pouco afim, na verdade, de
aceitar uma regressão dessas, voltar a ser colônia, voltar a negociar somente com Portugal, voltar àquela situação anterior, antes da abertura dos portos de 1808. Então, pessoal, dentro desse contexto, gente, você tem aqui a imagem que eu escolhi, que é uma pintura retratando a partida de Dom João de volta para Portugal, mas ele deixou o filho dele. Dizem alguns, né, historiadores, alguns que conhecem mais a fundo essa história, que Dom João VI, né, que já era sexto nessa época, passou a ser sexto em 1816, com a morte da mãe dele, ele disse para Pedro, Dom Pedro, ficar no Brasil, que antes ele já previa uma suposta separação do Brasil, e antes que o Brasil ficasse nas mãos de aventureiros, né, ou seja, republicanos até, era melhor que ficasse aqui Dom Pedro administrando essa terra como príncipe regente, certo? E aí, gente, a regência de Dom Pedro, que vai de 21 a 22, a gente pode colocá-la aqui nos seguintes critérios aqui, ó, os seguintes princípios. Com medo da recolonização, muitos da elite nacional trataram de fazer logo uma organização, uma espécie de partido político. Não posso nem falar tanto em partido, mas eles denominavam partido brasileiro. E um dos líderes desse partido brasileiro foi esse carinha aqui, ó, José Bonifácio, certo? Então esse camarada aqui ele tem uma importância grande no processo de independência do Brasil. Além dele, nós temos a princesa esposa de Dom Pedro, Leopoldina, que se casou com Dom Pedro muito nova por procuração, né? Ela era austríaca e ela se casou com Dom Pedro. Ela conhecia muito sobre biologia, sobre botânica, né? Era uma pessoa assim, foi bem educada, digamos assim, teve todos os privilégios de uma educação formal bem desenvolvida, né, com bastante capital cultural, podemos dizer assim, né, sabia alemão, sabia francês, ela era, assim, sabia vários idiomas. Ela foi uma das que atinou a possibilidade do Brasil se tornar independente, se tornando uma república. E ela não concordava com a ideia de um país republicano. Então ela trabalhou também nos bastidores, junto com José Bonifácio, para impedir que os republicanos ganhassem espaço e para que, se o Brasil se torne independente, que pelo menos se torne independente aos moldes da monarquia portuguesa, com Dom Pedro I aqui, mesmo sendo português. Por isso foi feito um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas pedindo para Dom Pedro I ficar no Brasil. Ele estava sendo forçado, intimidado a voltar a Portugal pelos revolucionários do Porto lá. E aí, no dia 9 de janeiro de 22, que é o famoso dia do fico, ele utiliza a célebre frase, né? Separa o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, né? E aí ele convoca uma Assembleia Constituinte em 22 ainda, né? Em junho, e ocorre a declaração de independência no dia 7 de setembro, quando ele volta de Santos para o Rio de Janeiro. Ele recebe já uma mensagem, porque já havia uma intimidação de que ele deveria voltar a Portugal na marra, né? E aí Dom Pedro, ele no dia 12 de outubro, ele se torna imperador do Brasil. Gente, é bem verdade que Dom Pedro com a independência, com Dom Pedro liderando ela, isso não quer dizer que 7 de setembro o Brasil ficou independente, necessariamente. Não. Portugal demorou para reconhecer a independência do Brasil. E, inclusive, dentro do Brasil, nós tivemos também revoltas, né, de portugueses ou até de governantes de estados como Bahia e o Pará, que não aceitavam que o Brasil se separasse de Portugal. Outro ponto importante que a gente tem que salientar é que José Bonifácio, Dom Pedro I, eles não almejavam de início a independência do Brasil. O Brasil estava como Reino Unido de Portugal e Algarves. E se os revolucionários do Porto não quisessem
descer o Brasil à condição de colônia e vivenciar o pacto colonial, o Brasil não pretendia se separar. A elite brasileira, podendo negociar com a Inglaterra e com outros países e continuando o Reino Unido de Portugal e Algarves, estava tudo certo, entendeu? Então, na verdade, quando os deputados lá da Revolução do Porto trataram a questão do Brasil com o objetivo de recolonizá-lo, eles terminaram acelerando o processo de independência. Bom, gente, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Qualquer dúvida, comenta comigo, né? Interage comigo, que a gente está aqui para isso mesmo, para esclarecer dúvidas e para construir conhecimento. Bom, gente, tchau, tchau e até a próxima aula nossa.